Quer fazer mais uma aí com relação a... Não, eu sabia como é que era, tipo, você já escrevia antes, tipo, se o cara fazia um bom roteiro, tem que ser algum escritor ou não? Tem que saber escrever. Mas eu acho que assim, eu nunca fui escritora. Eu acho que eu não escrevia mal, não. Como jornalista, porque eu acabei trabalhando um tempo como jornalista, me exercitou muito escrever, né? E no jornalismo a gente aprende a ser muito objetivo no que tu escreve, né? Porque o jornalista tem que comunicar. Ele tem que saber dizer a notícia, senão, né, o cara não vai entender nada, né? Então, não adianta aquele cara que vai lá e falar. Então, a prática do jornalismo era muito legal para eu saber comunicar, né? Me deu muita prática nisso. Agora, eu acho que eu aprendi a escrever muito lendo. Muito mais do que vendo filme, muito mais lendo escritores, né? É muito gostoso. Eu gosto muito de ler literatura, histórias, adoro a ficção, assim, adoro pegar um livro e ninguém me tire daqui da frente, assim, gosto muito disso. E gosto de saborear o jeito do escritor escrever. Então, quando as pessoas dizem assim, se vangloriam, eu li esse livro em uma sentada, eu não consigo fazer isso, eu sou lenta para ler, porque eu gosto de degustar, assim, de ver como que o escritor escreve. Agora, nem todo livro é isso, tem livros que tu lê mais rápido, né? Tem livros que tu lê mais lentamente. Os livros do Chico Buarque, por exemplo, eu tenho certeza que ele pensa cada palavra que ele escreve. Então é uma delícia tu ler saboreando aquelas palavras. Agora tem outros livros, não, livros policiais, alguns livros que tu pega e que o que interessa é a trama, né? E isso também acontece no cinema, né? Tem aquele filme que tu vai assistir, que tu tá lá e ele te envolve na história e tu só pensa no final quando ele terminou, né? Aquele filme policial, filme de ação, que é um filme do entretenimento, né? Que é um filme um filme que não te deixa pensar quase dentro do filme, no meio do filme, né? E tem outros filmes que não. Tem outros filmes que são filmes que tem toda uma preocupação de como que esse filme é feito, de que forma é contada. Quando eu vou fazer um filme, porque assim, voltando um pouquinho para trás, a gente mora no Brasil, um país que agora está tendo mais dinheiro, mas que a gente era muito pobre, né? Agora, graças a Deus, não somos mais, não podemos mais dizer que somos tão pobres como era antes. Fazer cinema era muito caro, também a gente não pode dizer mais, porque também fazer cinema já é bem mais barato do que era quando eu comecei. E tem muita gente fazendo muito bem, e contando histórias muito bem. Então eu fico pensando, para que eu vou contar? Para que eu vou fazer? Então por que eu resolvia contar ou entrar na equipe, entrar nos projetos? Quando era alguma coisa que eu achava que tinha que ser falada, né, ou sobre alguma coisa que a gente tinha que falar, então era um assunto que me interessava e que eu achava que a gente tinha e tinha propriedade para falar, né, como foi o Ilha das Flores, como foi o Dorival, como foi vários filmes, a gente pode falar deles, mas também como contar essa história. Nunca me interessou fazer uma novelinha assim, sabe? Porque isso eu acho que tem muita gente que faz muito bem. Então eu seria mais uma. Assim, então eu sempre me instigou, e aí eu acho que tem um pouco dessa minha vivência nas artes plásticas, assim, de como que eu vou contar essa história, né? Então eu tenho um filme que se chama Dona Cristina Perdeu Memória, que ele é todo como se fosse, sabe, aquela cantiga da velha Fiar, que começa, sabe qual é? Aquela, estava velha em seu lugar, assim, tu vai sempre ter uma coisinha a mais e a história sempre se repete. Então uma história que eu tinha a história, que eu achava muito bonita, que é uma relação entre um menino de 8 anos com uma senhora que vive num asilo de 80 anos, né? Então eu queria que o filme fosse essa possibilidade de convivência entre esses dois universos, que são muito distantes e estão cada vez mais distantes, porque cada vez as crianças se relacionam menos com os avós e com os velhos, mas que tem muita coisa em comum, a própria capacidade de fantasiar. Então,
E o filme era sobre essa coisa da velha estar perdendo a memória e o menino, de certa forma, ser quem vai resgatar a memória dela ou guardar a memória para ela. Então a gente, aí está, mas eu podia contar essa história de diversas formas. Aí a gente criou uma estrutura que depois um dia a gente pode ver, é uma oportunidade de vocês assistirem, que é uma história isso, assim, que é uma história circular, assim, acontece, é uma coisa que acontece, eles se encontram numa cerca todo dia e falam a mesma coisa. Então, assim, até que vai mudando, tá? Mas enfim, então tem uma brincadeira do como contar essa história. No longa que eu fiz agora é a mesma coisa, era uma história de um menino que estava lá morando no interior, preocupado com todos os problemas da vida dele que pareciam enormes, que ele é um adolescente de 16 anos, é a namorada que não sabe se quer ficar com ele ou não quer, o amigo que está sendo acusado de ladrão, e ele tem que deixar aquela cidadezinha porque ele tem que continuar estudando, aquilo parece tudo enorme. O problema é quando ele recebe uma carta do pai que mora na Tailândia, que é um fotógrafo e que começa a mandar fotos para ele. Então, através dessa carta do pai, dessas fotos, ele começa a descobrir o mundo, descobrir que o mundo é muito maior que aquela cidadezinha dele. Agora, por que eu gostava dessa história? O livro, que é de um escritor daqui, que é o Marcelo Carneiro da Cunha, Marcelo disse assim, por que tu escolheste esse filme, esse livro? Esse livro é uma troca de cartas, a coisa menos cinematográfica. Só que isso era o que me instigava. Como que eu vou pegar uma história que é baseada em cartas e troca de fotos e transformar isso no audiovisual? Então tinha um desafio. Eu sou muito movida por desafio, né? Eu sempre brinco que se me derem assim 100 milhões de dólares, isso faz o filme que tu quiser, eu acho que eu não vou saber fazer, porque eu trabalho por pequenos desafios, assim. No 3 minutos tinha um concurso que era de 25 mil reais da prefeitura. Eu disse, bom, que história eu consigo contar com 25 mil reais? Então era uma história que eu tinha que filmar num único dia, que tinha que não sei o quê, e aí eu criei a história. Então eu sou muito movida a esses desafios, né? E isso me instiga, assim, isso me move a fazer, a pensar no outro projeto, a pensar em outra coisa. Fala. Laura, para te fazer uma história que é parte da tua realidade objetiva, uma coisa que tu não vive, não fica mais complicado de fazer. Tu tem que ter pesquisa, mas tipo, eu sou uma pessoa que vive na cidade, eu tenho que montar uma história de uma pessoa que vive no interior, por exemplo, uma história de eu vivi a vida inteira na cidade, não precisei sair da cidade para estudar, mudar de lugar, enfim. Eu tenho que contar uma história de uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a pessoa que viveu a vida inteira. Eu acho que tem que ter, assim, qual é o teu interesse em contar essa história, né? Se tem que ter algum interesse teu nisso, aí tu vai buscar e reconstruir esse universo, mesmo que tu que não faça parte de ti. Não é o caso, porque eu morei no interior, eu me criei no interior, então eu tinha muita familiaridade com essa história e ela me dizia muito, e tem muito da minha história de família, tudo, né, não é que seja um retrato, mas a gente sempre empresta muito, né, da memória da gente, das coisas da gente para as histórias. Então eu acho mais fácil, sem dúvida, assim, e mais do que mais fácil, acaba sendo mais verdadeiro, né? Quando a gente fala de alguma coisa que toca na gente, né? E que faz parte da gente. Eu acho que a gente sabe falar mais sobre isso, mas é a minha forma de trabalhar. Agora, isso não quer dizer que eu não saiba reconstruir um universo, porque às vezes assim, ó, tu tá agora tem aquele Anjo Sujo, Anjo Mau, que é uma história da colônia japonesa, que quem fez o filme não tem nada a ver com a história da japonesa. Só que o que fala ali, às vezes tem toda uma história de adaptação cultural, que não sei o que, ou de preconceito, ou de blá blá blá, que tu não viveste aquela, mas tu viveu outra, né? Que é semelhante. Então essa história dos meninos, eles estão vivendo naquele momento que eles têm que sair daquele mundinho dele, que de certa forma é o que eles vivem no interior, mas é o que a gente vive aqui também, é o que vocês já viveram quando tiveram que sair da 8ª série, é o que vão, né, o que viveram quando tem que sair do colégio e enfrentar uma vida profissional. Então esse é o momento, assim, né? Então essas experiências se transportam, elas não precisam ser idênticas àquilo.
o sentimento do que tu está falando tem a ver.